Bom dia, lindo dia pra nós. Ai, como esse dia pode ser mais incrível, mais maravilhoso, mais abundante. Vamos colocar o mantra de Ganesh pra gente abrir os caminhos, trazer abundância pro nosso centro. Ganesh, como você pode nos auxiliar hoje nessa jornada, nesse puxão, nessa permissão de consciência, nessa quinta-feira abençoada? Hoje eu tenho algumas coisas para falar depois do puxão. Para quem não sabe, eu tô fazendo puxão de energia todos os dias aqui de manhã, pra gente começar o nosso dia de forma consciente, né, filho? Filho. Bom dia, bom dia. A gente já vai começar o nosso puxão de energia para intencionar o melhor dia, pra gente manifestar tudo que a gente escolhe hoje e sempre. Todos os dias eu tenho feito puxão de energia aqui, que é uma técnica meditativa pra gente entrar em permissão do receber, pra gente entrar em alinhamento energético com tudo que a gente deseja. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos entrando e depois do puxão eu sempre trago alguma consciência que vier, né? Que a minha consciência traga pra mim, que a minha egrégora traga. Então eu também respondo perguntas quando, né, são feitas aqui. Eu gosto da interação, então eu gosto muito de deixar que vocês tenham um espaço para perguntar, para tirar dúvidas sobre manifestação, sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento, sobre expansão de consciência. Para quem não me conhece, eu sou Angel, sou terapeuta, sou mentora de manifestação. Eu te ajudo a você se relembrar que você já é um manifestador. Na verdade, eu não te ensino nada. Eu te ajudo a relembrar, porque todos nós somos manifestadores natos. Bom dia, amores! Bom dia! Como essa live pode ser mais incrível! Hoje tá uma energia de carinho. Tá uma energia amorosa. 5 minutinhos e a gente vai começar o puxão de energia, tá? Uma meditação pra gente se alinhar, pra gente intencionar, pra gente permitir, pra gente manifestar, pra gente entrar na sintonia da abundância, trazer oportunidades, trazer sincronias, trazer dinheiro. O que vocês escolhem manifestar hoje? Contem aí pra mim. Coloquem aí no chat, eu quero manifestar isso hoje. Quero saber o que vocês estão buscando manifestar, atrair, cocriar. Om Ganganapataye Namaha Sharanam Ganesha Ganapati Ganapati Ganapataye. Saúde, dudes. Está feito. Como você pode ser a saúde, né? Porque a saúde não é sobre ter, não é sobre buscar algo que é diferente ou longe de você, né? A saúde é o seu estado natural.
Então, aqui, quando a gente pede saúde, né, a gente pede justamente para que tudo que não esteja alinhado com a saúde saia. E o que está certo sobre manifestar alguma coisa que não seja saúde, né? Que bloqueie a saúde, que impeça a saúde. Quais são as verdades que você aceitou sobre você, sobre o seu corpo, sobre as suas emoções, que estão te desalinhando com o seu estado natural de saúde? Essas são algumas perguntas importantes, né, quando a gente fala de alguma doença materializada ou algum desequilíbrio físico. Porque o nosso corpo físico, ele não está a parte de nós, né? Ele é um reflexo do nosso corpo emocional, mental e energético. Tudo surge primeiro no etéreo e aí a gente materializa no físico, né? Então todas as doenças ou desequilíbrios, elas têm sim uma origem antes, né? Uma origem emocional, mental, energética ou ancestral. É interessante você trazer sobre esse tópico, porque é um dos meus tópicos preferidos de tratar. De tratar nos meus clientes. Eu adoro olhar para doenças e por que elas surgiram e qual é a raiz metafísica e qual é a origem, às vezes, ancestral, né? Quando a gente olha pela constelação familiar. E eu vim de uma formação da área da saúde, né? Eu sou farmacêutica de formação, eu não atuo, né? Mas eu tenho muito background de ler, estudar muito sobre doença, porque é algo que realmente me encanta. Só que eu não gosto da parte alopática, né? De tratar a doença como se você estivesse tratando somente os sintomas. Você tem que ir na raiz. E a raiz, muito, na maioria das vezes, 99% é metafísico. É metafísico, é emocional, né? E o olhar holístico, né? O olhar complementar para as doenças é essencial. Porque a gente, por exemplo, no Oriente, né? A medicina chinesa, por exemplo, o hinduísmo, eles sempre olhavam para a doença por esse lado, né? Pelo aspecto mais emocional, espiritual. E aí, depois, com o Ocidente, virou totalmente pro oposto, né? Que é remédio que trata somente o sintoma, a própria indústria, que não é a indústria da cura, que é a indústria da doença. Então, quanto mais pessoas doentes, mais eles lucram. Então, a gente tem que sempre estar buscando reestruturar o nosso equilíbrio para que a gente não entre em alinhamento com uma possível patologia, porque isso é desequilíbrio. É que nem, por exemplo, a escassez não é uma coisa que você tem a mais. O seu estado natural é a abundância. A escassez é justamente a falta. É você bloquear a abundância de chegar. Então, a saúde plena é o seu natural. A doença é justamente algo que está impedindo você de acessar esse estado natural. Entendem? E o meu trabalho é muito voltado para isso, né? Para você relembrar como é ser o seu estado natural, o seu ser infinito, que não tem limitações, que não tem doenças, que não está em escassez, que simplesmente sabe que manifesta tudo. Espero chegar lá. Ó a palavrinha, Dudes. Espera não, cria. O que te impede de criar, né? Vamos começar o nosso puxão, então? Gente, o puxão é muito simples. Ele é uma meditação guiada. Vocês não precisam fazer nada além de entrar em permissão, baixar as barreiras para receber e se permitir sentir tudo que tenha para sentir, tá bom? Então vamos respirando fundo, fechando os olhos, descruzando as perninhas. Vocês podem fazer sentados ou deitados, tanto faz. Eu gosto de começar acordando o nosso corpo. Então vocês podem fazer o movimento que o corpo pedir.
alongar, perceber onde estão as tensões, perceber onde tem uma dor ou outra. Permita que o seu corpo flua naturalmente, pedindo o movimento que é necessário para ele. E vamos lembrar de respirar. Inspira o ar pelo nariz, solta o ar pela boca. Quando inspira o ar pelo nariz, você traz consciência para o aqui e agora, consciência para o seu corpo. E quando solta o ar, você solta as tensões, você relaxa. Inspirou, trouxe consciência para o aqui e agora. E solta o corpo, e solta as tensões e entra na permissão de receber o que tiver que ser recebido. Entra na permissão de acessar o que precisa ser acessado. E vai tomando consciência do seu corpo físico. Lembrando que você não é o seu corpo físico. Lembrando que você é a consciência que manifestou um corpo físico. Saia da identificação das suas emoções. Saia da identificação com seus pensamentos. Saia da identificação da matéria. Você é muito mais do que o que você vê, o que você toca. Você é o comandante do navio. Você não é o navio, você comanda. Você está 100% no comando. E perceba que eu não falei controle, eu falei comando. Porque você está guiando o seu navio, a sua embarcação, através da água. A água é uma metáfora para o movimento natural da vida. A água tem o seu ritmo, assim como os ventos têm o seu ritmo. Você navega no fluxo da água, nas emoções, e você ajusta suas velas de acordo com o vento. E o ar é o elemento que simboliza a mente. Então, no seu navio, na sua embarcação, você comanda a direção que você vai. Direcionando através da água, das emoções, e direcionando através do mental, do ar, do vento. Olha que metáfora incrível, gente. Gratidão, egrégora, gratidão, consciência. Vamos aproveitar e pedir para a nossa egrégora espiritual, para os nossos mestres, anjos, arcanjos, guias, orixás, animais de poder, irmãos galácticos e o que mais é possível. Deuses hindus, deuses egípcios. Vamos pedir para todos eles estarem aqui presentes com a gente, ancorando essa meditação, trazendo permissão, trazendo consciência, trazendo insights, orientações. Eu peço para que a sabedoria nórdica nos guie nesse momento. Estou vendo muitas runas na minha tela mental. Eu peço que a runa mais apropriada para esse momento se apresente. Gratidão. Depois você procura, porque eu não sei o nome dela, mas tá vindo uma runa. O que mais é possível, universo? Então vamos trazer agora o desprendimento da nossa consciência, do nosso corpo. A cada momento que eu falar para você se desprender, é como se fosse 10 centímetros que você se afasta do seu corpo. Então, vai se afastando, a sua consciência vai subindo, 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 e o seu corpo vai ficando lá embaixo, você vai subindo, 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 passando tetos, um teto, vários tetos, depende se é prédio ou casa,
E vai subindo, você vai vendo lá embaixo o seu bairro, você vai vendo lá embaixo a sua cidade, você vai vendo lá embaixo o seu país. E vai subindo, 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 percebendo planetas, estrelas, nebulosas, satélites, percebendo pulsares, quasares, buracos negros, buracos de minhoca. Tudo que existe nesse universo gigante, maravilhoso que a gente mora. E vai subindo, subindo e passando camadas e camadas de luzes claras, luzes escuras, luzes peroladas, luzes douradas, luzes furta-cor. E vai subindo, e quanto mais sobe, mais presente você fica. Mais presente na sua consciência. Lembrando que o seu corpinho tá lá embaixo. Vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. E quanto mais você sobe, mais você se lembra e sente do seu poder infinito. Agora que você chegou num lugar confortável, perceba o que tem aí. Olha para a esquerda, olha para a direita, olha para cima, olha para baixo. O que você vê? Esse lugar é o ponto onde você está no seu vórtex. O seu vórtex é como se fosse a sua caixinha ou a sua caixona de desejos realizados. É como se no seu vórtex você pensou, intencionou, pediu, automaticamente está feito. Porque para o universo, o seu pedido é imediatamente acatado. Imediatamente. O seu vórtex é onde você pensou, materializou. Aí, para trazer para a Terra, é o que demanda um pouquinho mais, né, de integração dos elementos. Mas lá no seu vórtex, tudo é automático. Você intenciona e você recebe. Peça e serás atendido. Então é nesse lugar do vórtex que a gente faz o puxão. A partir de agora você vai começar a puxar tudo que você intenciona ter, ser, viver, experienciar na sua realidade. Então vamos começar. 3, 2, 1 e vamos puxar tudo que a gente quer: dinheiro, cliente, oportunidade, trabalho, relacionamento amoroso, relacionamentos equilibrados, amizades, cura, 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 saúde, permissão do receber, equilíbrio, 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 equilíbrio do yin e yang, equilíbrio feminino e masculino. Vamos puxar carro, casa, viagens, abertura de caminhos, oportunidades, caminhos abertos, chave, 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 muitas chaves, chaves que abrem todas as portas, chaves que fecham as portas que não contribuem para você, chaves que abrem portas infinitas de expansão. Vai puxando, vai puxando, vai puxando, vai puxando, vai puxando. Dinheiro, 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 criatividade, permissão, consciência, sexualidade, 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 criação, 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 criação. Eu sou a criação, eu sou a força da criação. Eu sou consciência, eu sou criatividade, eu sou dinheiro, eu sou sectionist. E eu sou grata, eu sou consciência, eu sou permissão, eu sou consciência, eu sou permissão, eu sou consciência, eu sou permissão. Que a minha permissão seja maior que a minha consciência, que a minha permissão seja maior que a minha consciência. Eu recebo do julgamento sem aceitar, eu recebo do julgamento sem aceitar, eu recebo do julgamento sem me identificar com ele, eu transformo todo julgamento em dinheiro. Como pode ser mais fácil transformar todo julgamento em dinheiro? Agora, por favor, universo, me mostre. A cada julgamento que eu recebo, 10 mil reais na minha conta. A cada julgamento que eu recebo, 10 mil reais na minha conta. A cada julgamento que eu recebo, 10 mil reais na minha conta. Como pode melhorar? Como pode ser mais sincrônico, como pode ser mais leve, como pode ser mais empolgante, como pode ser mais gostoso, como pode ser mais divertido ser a melhor versão que eu posso ser.
Como pode ser mais divertido eu tirar todas as limitações que me impedem de ser o ser infinito que eu sou? O que um ser infinito escolheria hoje, agora, neste instante? Se eu não acreditasse em limitações, o que eu estaria escolhendo? Se eu não criasse limitações para mim, o que eu estaria escolhendo agora, nesse segundo, que é o único momento, é o único momento, agora. Toda vez que você olha no relógio é agora. Não existe 5 minutos atrás, não existe 5 minutos na frente, todo momento é agora. Use e seja e usufrua do seu agora, da melhor forma, da forma mais elevada, da forma mais permissiva, mas não no sentido que as pessoas dão para essa palavra, no sentido de permissão, de ser um receptáculo, de receber de tudo, de receber as bênçãos, de receber as oportunidades, de receber presente e de receber julgamento, porque todo julgamento que eu recebo 10 mil reais na minha conta, como pode melhorar? E perceba, receber julgamento não é se alinhar, concordar e identificar com o julgamento. Tampouco é mudar a sua conduta, porque o outro acha que é ruim. Jamais. Receber julgamento é você não levantar barreiras. Quando você levanta barreiras para receber do julgamento, para receber da crítica, você fecha o seu receber. E fechando o seu receber, você trava o seu funil energético, gata. E aí você não recebe abundância, você não recebe presente, você não recebe dinheiro, você não recebe oportunidade, não recebe amor, não recebe carinho, não recebe quase nada, porque você fechou. Barreiras travam. Para isso que barreiras existem. Então, verdade, o julgamento do outro é sobre o outro ou é sobre você? Verdade, o julgamento do outro é o outro te julgando ou é você se julgando através do outro? Verdade, o quanto o julgamento do outro te afeta? 0. Só afeta porque você permite. Então vamos puxar nesse nosso vórtex, vamos puxar o quê? A permissão de receber. Abrindo o seu chakra coronário, abrindo o seu funil energético para que você tire toda essa craca, toda essa sujeira, todas essas crenças limitantes, pontos de vista, verdades que você comprou, adotou, se alinhou e concordou, que te impedem de viver a magnitude que você merece. Então visualiza agora você fazendo uma limpeza, uma descarga no seu chakra coronário, no topo da sua cabeça, como se fosse um funil. Você vai limpar. Você vai limpar. Você vai dar uma descarga energética, tirando toda essa sujeira que está incrustada desde que você encarnou. O que te prende? O que te prende com essa sujeira? Com essas limitações, com esses bloqueios? Permita desapegar. Permita acessar como é o sentir que você é um ser abundante, que você é. Porque como eu falei antes, a abundância é nosso estado natural. A abundância é o estado natural de todo ser. De todo ser, não só seres terrenos. Todos os seres infinitos. A consciência é abundante, ela não possui bordas, limites, fronteiras. Quem possui limite somos nós, porque a gente acredita que a gente precisa dos limites. Então pode POC nisso. Eu destruo e descrio toda a crença que me limita, que me limite, que limite meu potencial infinito. Eu libero agora em todos os níveis. Nível ancestral, nível genético, nível de alma, nível de ego. Eu destruo e descrio agora todas as limitações que me impedem de viver a vida que eu escolho. Está feito.
Eu destruo e descrio agora todos os pactos, contratos, acordos, vínculos, agendas ocultas, combinados, acordados com meus fractais de outras realidades e com outras pessoas ou outros seres que me impedem de ser quem eu sou. Eu sou quem eu sou e isso basta. Eu sou quem eu sou e isso basta. Eu sou quem eu sou e isso basta. I am who I am and that's enough. I am who I am and that's enough. I am who I am and that's enough. Eu sou consciência, eu sou criatividade, eu sou dinheiro. Eu sou sectionist e eu sou grata. Eu sou a permissão. Eu sou o receber. Eu me permito dar e receber na mesma medida. Eu sou o equilíbrio. Eu sou a terra, eu sou a água, eu sou o ar, eu sou o fogo. Eu fluo com todos os elementos quando requerido. Eu me equilibro com todos os elementos. Eu uso os elementos ao meu favor. Eu sou alquimista da minha realidade. Eu sou o comandante do meu navio. Eu sou o protagonista do filme da minha vida. Eu sou o autor e o protagonista do livro da minha vida. Eu escrevo um livro, ou melhor, eu escrevo uma página do meu livro por dia. Todos os dias é uma página em branco que eu me permito escrever. Então, o que um ser infinito faria hoje, seria hoje, viveria hoje, experienciaria hoje? O que um ser que sabe que não tem limites faria com isso? Essa é a verdade, a sua verdade. Então, se pergunte isso todos os dias, o que um ser infinito escolheria agora? A consciência que vier é a tua verdade mais pura. Basta você agir nessa verdade. Basta você seguir essa verdade. Basta você fazer sem resistência, seguindo a sua empolgação, sem expectativa do resultado. E quanto mais alinhado você tiver com a sua verdade, mais sincronias você vai receber na sua vida. Mais pessoas certas nos lugares certos, nos momentos certos você vai experienciar. Mais alinhado com a sua verdade, com a sua essência, com a sua consciência, com a sua permissão você vai estar. Você vai perceber a orquestra da vida, você vai perceber que tudo está sempre conspirando ao seu favor, você vai perceber que até os passarinhos estão cantando para você quando você estiver em permissão de observar as coisas como elas são e não como você gostaria que elas fossem. A vida não é como você gostaria que você fosse, a vida é como você é, mas você está criando a sua vida o tempo todo. Você é o navegante do seu navio. Você é o navegante do seu navio. O comandante do seu navio. Você comanda a direção que o seu navio vai, através das águas, das emoções, ajustando as velas para que o vento impulsione com o ritmo perfeito que é requerido para aquele exato momento. Lembrando que a água é metáfora para a emoção, lembrando que o vento é metáfora para a mente. Como pode ser mais sincrônico o universo? E agora que você já puxou tudo que você intenciona para dentro do seu vórtex, a gente vai soltar. Porque nada é nosso e tudo é nosso. Então agora que você puxou, trouxe toda a energia potencial, você vai soltar. Então solta, expande. Manda a energia potencial para aquilo ricochetear de volta para você quando for sincrônico, porque tudo é seu e nada é seu. Quando nada te pertence, tudo te pertence. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Quando você não necessita nada, tudo vem a você, porque você não está emanando falta, você não está emanando necessidade, você não está emanando algo no lugar de vazio. Então permita com que aquilo venha até você de forma leve, natural, gostosa, empolgante. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Porque eu sou quem eu sou, isso é o suficiente, isso basta. Eu sou quem eu sou, isso basta. Eu sou quem eu sou, isso basta. I am who I am, and that's enough. I am who I am, and that's enough.
Então agora que você soltou e que você está exatamente na frequência da intenção, na frequência da permissão e na frequência do receber, eu quero que você intencione algo para o seu dia. Até meia-noite de 12 de junho, eu quero que você intencione algo específico. Um presente, um pix, uma palavra de carinho, uma mensagem de um interesse romântico. Não existem limites. Intenciona agora algo que você sabe que vai acontecer até o final do dia. E solta. Lembra de soltar. Você intenciona, você puxa, você acredita, você confia e você solta. E amanhã eu quero que você me fale. Amanhã, na live de amanhã, eu quero que você me fale o que você manifestou. Dia dos Namorados. E pra quem tem namorado, namorada, aproveite. Seja amor, transborde amor. Pra quem não tem, seja amor, transborde amor. E faça ritual de autocuidado. Porque você é o seu melhor amigo. E se você não tem namorado, namorada, se permita se cuidar como você gostaria de ser cuidada. Bom dia, Isa. Bom dia, amores. Voltamos. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. E aí? Sobre o que a gente vai papear agora? Sobre o que a gente vai conversar. Eu tenho algumas coisinhas aqui que eu trouxe que eu até fiz um vídeo aqui antes. Vamos lá. Relacionamento kármico. Ai, a gata doida pra falar sobre isso. Vamos lá. Tem alguma pergunta ou só quer que eu fale sobre? Bom dia. Tá, vamos lá. Relacionamento kármico. Deixa eu voltar um pouco aqui, porque a minha consciência tá lá em cima. Vamos lá. Aterrando. Ok. Tá, beleza. Relacionamento kármico. O que é relacionamento kármico? Vamos começar pelo básico. Um relacionamento kármico é um relacionamento que tem uma história ancestral, né? De fractal, de vidas passadas, vidas paralelas, vidas futuras. Tem história. Quer dizer que é negativo? Não. Não necessariamente. Mas os relacionamentos kármicos, eles são uma puta de uma escola. É uma escola, por quê? Porque você escolhe experienciar com aquela pessoa, com aquela alma, em várias linhas do tempo. Então, relacionamento kármico, você pode ter vivido, né, no mínimo 2 realidades. Ou, no máximo, infinitas. Então, você pode conhecer a criaturinha lá de 5 a.C., você pode conhecer a criaturinha de outra dimensão, de um planeta, né, com uma dimensão acima. Enfim, não existem limites sobre isso. O relacionamento kármico pode parar de ser kármico. Sim e não, porque assim, se a gente olhar pra questão do tempo linear, né, as pessoas podem pensar, o relacionamento kármico era de vidas passadas, aí eu quebrei o ciclo e não vai ter na frente. Eu não vejo tempo de forma linear, né? Eu vejo tempo de forma simultânea. Então, eu e você estamos coexistindo em infinitas linhas do tempo, passado e futuro, não tem ordem, né? Não é um atrás e um à frente. Então, olhando por esse ângulo, não tem como a gente, por exemplo, não encarnar mais com alguém kármico lá na frente, porque a gente já está encarnado. Mas a gente pode quebrar o ciclo no agora. Porque, lembra? O agora é o único momento que existe. Se você está consciente do agora, é porque você pode transformar esse agora num agora infinito. Então, por exemplo, vou contar minha história pessoal para ficar mais fácil de vocês entenderem. Já contei essa fofoca kármica aqui, inclusive, no Tique.
Eu lidei com uma pessoa kármica até esse ano. Esse ano eu fiz o corte de vez, porque eu precisei aprender a olhar. Eu olhei minhas feridas através dele, né? Eu olhei coisas em mim, ferida da rejeição principalmente, através dele. Ele foi a ferramenta, ele foi a porta, ele foi o espelho, ele foi a escola que eu requeria para que eu olhasse para mim, para as minhas questões, para as minhas feridas. Foi desafiador, foi dolorido, claro. Por quê? Porque o relacionamento kármico, ele vai mexer nas tuas feridas. Ele vai literalmente lá com o dedo assim. Literalmente não, né? Figurativamente assim, ó, vai cutucar tuas feridas para que você acorde e para que você olhe, eita, eu tenho feridas, eu tenho botões, eu tenho gatilhos, então o que eu posso fazer com isso? Aí você tem no mínimo duas escolhas, né? Ai, eu vou sofrer, vou ser a vítima. Ai, meu Deus, por que esse boy não me quer? Ai, eu vou manifestar essa pessoa específica e caralho a quatro. Ou você vai ser consciente, dona da sua realidade, comandante do seu navio, protagonista da sua vida, e vai falar, o que eu posso aprender com isso? Quais são os presentes disponíveis aqui, né? Duas escolhas sempre, entrar na vítima e ser a puta da protagonista da sua vida, caralho. Né? E aí, o que aconteceu? Eu precisei de três tapas na cara desse querido pra eu me tocar disso, né? E aí eu conheci ele em 2014, 10 anos depois a gente teve um pseudo-relacionamento, ele tava se separando da mulher dele, a gente ficou, ele voltou pra mulher dele, e aí no terceiro, que foi esse ano, ele fez a mesma coisa, ele se separou da mulher dele, a gente ficou, aí ele voltou pra mulher dele. Ou seja, ele tá preso no ciclo infinito dele. Eu entrei ali pra quê? Pra que ele me mostrasse os meus BO, né? Então, assim, gratidão, queridinho. Sim, Isa. Foi um ciclo de 10 anos, depois de um de novo. Então, foi tipo 10, 1. E aí, meu bem, o que acontece? Como que a gente corta esse caralho, né? A gente pode usar nossas ferramentas bruxônicas, a gente pode fazer um corte de laços, a gente pode fazer divórcio energético. Não é sobre a ferramenta, é sobre você entender o que precisa ser visto dentro dessa relação. Se é kármico, vai trazer feridas à tona. Se é kármico, vai ser desafiador. Não digo que é difícil ou que é impossível de você ter uma relação com a pessoa, tá? Perceba, estou falando de desafios. E aí a gente não entra em definição. Desafios nem sempre são ruins. Quando a gente vai jogar um videogame, a gente gosta quando tem desafio, né? Se é fácil demais, a gente não quer jogar. Simples assim, a vida é assim. A vida é um videogame que precisa ter uma fase, né? Um negocinho mais desafiador que o outro, senão fica chato. É possível que seja relacionamento kármico e chama gêmea. Sim. Aí no caso seria chama gêmea primeiro e kármico secundário, né? O kármico, ele seria o quê? Uma chama gêmea, que já é desafiador por si, que tem um acordo a mais, né? Porque tudo é acordado e combinado, lembra disso. Seria um acordo a mais de lidar com coisas junto, né? Tipo, vamos combinar aqui que eu vou cutucar tuas feridas até tu acordar. Mas geralmente a chama gêmea por si só, ela nem traz o aspecto do kármico, porque a chama gêmea por si só já é uma dinâmica de espelho, né? Então esse espelho aí você se olha, você olha o seu fractal através do outro e você olha, eita, o que eu preciso ver aqui, o que eu preciso ressignificar, o que eu preciso curar, o que eu preciso liberar, o que eu preciso... É complexo. Relacionamento kármico pra virar uma gêmea. Pode ser alma gêmea, relacionamento kármico. Pode ser chama gêmea, relacionamento kármico. Só não vai ser alma gêmea e chama gêmea ao mesmo tempo, porque não bate. Mas a questão é, não se prenda ao rótulo, se prenda, ou melhor, não se prenda a nada, né? Mas não se prenda ao rótulo se é kármico, se é chama, né? Mas se atenha no que, Isa? Se atenha no aprendizado que isso está te mostrando. Certo? Então, eu lembro que a gente já conversou um pouco sobre isso
E eu sei que você também, como eu, é viciado em processos. Então, assim, o que esse relacionamento está me mostrando sobre mim, sobre as minhas feridas, sobre o que eu preciso olhar, acolher na minha criança, na minha adolescente, né? Você já identificou as suas feridas emocionais? Quais são as mais presentes? Você pode usar o ChatGPT para te ajudar. Pede para ele fazer uma série de perguntas. Chat, faça uma série de perguntas para que a gente identifique qual é a ferida emocional mais presente na minha vida. E aí ele pode fazer 10, 15 perguntas. Quanto mais perguntas, mais certinho vai ser, né? E aí, a partir disso, meu bem, você vai se tocar sobre o seu padrão de funcionamento. No meu caso, era a da rejeição, né? A da rejeição era a principal, mas a gente dá uma experienciadinha em todas, né? Mas assim, dentro das 5 feridas emocionais existe a máscara, né? A forma com que a gente se mostra no mundo por causa da ferida que é mais presente. A máscara da rejeição, de quem tem a ferida da rejeição, é o do fugitivo, por exemplo. É aquele que, né, viu um BO, saiu correndo. Viu um desafio, saiu correndo. Geralmente quem tem o estilo de apego evitativo, né? O avoidant. Eu identifiquei, tô com chat há semanas e fiquei em choque. Qual que é a ferida? Conta aí pra terapeuta. Inclusive, tem aparecido nas constelações. Feridas, tipo constelar feridas, sabe? A gente já constelou a ferida da traição uma vez e a ferida da rejeição. E é legal constelar a ferida, viu? Porque daí a gente consegue botar no campo a própria ferida falando. Já pensou conversar com a tua própria ferida falando? A ferida da rejeição falando com você sobre como ela se sente. É incrível o campo de constelação, né? E spoiler, a constelação tá contraindo pra mim, então eu não vou mais atender com isso provavelmente muito cedo, tipo, provavelmente mês que vem já não vou mais estar atendendo com constelação. Então, assim, escolhe constelar algum tema, preenche o formulário e vá pra fila, porque tá contraindo. Ou melhor, tá deixando de expandir. Vai. Não tá contraindo. Injustiça e rejeição. Boa. Então, perceba o que esse relacionamento kármico tá te trazendo de oportunidade, né? Para que você olhe para a ferida da injustiça, para que você consiga olhar através da ferida, identificar a raiz, a causa, identificar o que gerou esse padrão através de como você lida com seus pais, né? Geralmente a ferida emocional nasce por causa de pai e mãe, ou cuidadores, né? No caso, quem não tem pai e mãe. E aí o relacionamento kármico, ele vai mostrar a ferramenta, ou melhor, ele vai te mostrar a porta, né? Ele vai abrir a porta e vai falar, você foi gatilhada aqui. O que você pode fazer com isso? Ressignificar. E o corte de laços, Isa, caso você queira encerrar uma dinâmica kármica, que foi o que eu fiz, né? Depois que eu aprendi tudo que eu tinha pra aprender, depois que eu ressignifiquei, depois que eu curei, aí eu escolhi encerrar. Tipo, escolhi 0 contato. Aí eu fiz um corte de laços, né? Inclusive, eu fiz um vídeo aqui sobre o corte de laços. Eu fiz o corte de laços com as velas, né? E apareceu a Fênix. Literalmente apareceu a Fênix. Tipo, eu gravei o vídeo e apareceu uma pata de Fênix. Tem uma foto aqui, não sei se você viu esse vídeo. Dá uma olhadinha. Apareceu o arquétipo da Fênix pra mim, porque eu precisava ativar a Fênix pra encerrar aquele ciclo ali e pra figurativamente morrer e renascer, né, como uma pessoa que não se identificava mais com o padrão da rejeição. Então foi muito simbólico, eu agradeço muito a sabedoria da Fênix. Até a desvalorização do feminino nisso eu não fiquei surpresa. Gata, o feminino, ele tá muito sempre atrelado às feridas. Porque é uma extensão, né? O feminino e o masculino, a forma com que você lida, a forma como que você recebe ou doa,
ela tá muito estruturada, né, na forma como você se sente pertencente, né, visto, acolhido, ou não pertencente, não visto, não acolhido. Então, as feridas, elas vão ser como se fossem, não necessariamente a raiz, né, porque a raiz é a crença, mas é como se fosse um jardim, né, um jardim que tá bem cuidado ou tá cagado, tá fudido, né. Pensando nas metáforas, né, essas feridas emocionais são vários jardinzinhos. Se você tem uma ferida da rejeição bem complexa, né, e bem importante, o seu jardim da rejeição vai estar fudido. Se você tem uma ferida, por exemplo, da traição que tá mais de boa, nunca teve gatilho com isso, seu jardim da traição vai estar mais bonitinho. Gostei dessa metáfora. Mais perguntas, amores? Se não tiver perguntas, eu vou falar sobre os passos da manifestação, segundo os Abraham Hicks. Pode falar? Beleza. Então, os Abraham falam sobre que a manifestação tem alguns passos, né? Claro que esse passo não é assim, linear, né? Tipo, primeiro esse, depois esse, depois esse, depois esse. Porque, no fundo, é tudo uma coisa só, né? A forma como que você manifesta intencionou, foi atendido, permitiu, recebeu. Só que aí as nossas crenças falam que a gente, né, pra separar ou pra trazer pra matéria ou pra deixar mais prático, a gente coloca num passo a passo linear. Tudo bem, mas vamos entender que isso aqui é automático, instantâneo, beleza? Então, o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? Ter o desejo, emanar o desejo, pedir o desejo. E perceba, a gente não necessariamente vai pedir intencionalmente, tá? Tipo, universo, me dá 10 mil reais. Não é necessariamente intencional. O que eles falam é apenas você experienciar algo que você gosta ou que você não gosta, que você prefere ou que você não prefere. Isso já emana o pedido para o universo. Então, por exemplo, eu perdi meu fone dentro de casa. Eu tenho 2 cachorros, então provavelmente eles me enfiaram, né, em algum lugar que eu não tô achando. Aí, metáforas do dia a dia, né? Analogias do dia a dia. Perdi meu fone. Quando eu perdi meu fone, eu automaticamente enviei a mensagem energética, né, pro universo de que eu preferia não perder o meu fone, de que eu preferia ter o meu fone. Essa foi o pedido que eu fiz inconscientemente pro universo, certo? Então, quando eu perdi meu fone, eu sei que eu prefiro não perder meu fone, eu sei que eu prefiro tê-lo. Enviei essa mensagem pro universo. Segundo passo da manifestação. O universo atende. O universo vai sempre atender, tá? Não existe o universo não atender algum pedido. Não existe o universo não te acatar, não existe o universo não dizer sim pra você. A questão é, no vórtice, vortex, na fonte, na energia, no universo, como queira falar, tudo é sempre atendido. Tudo está sempre energeticamente resolvido, tá? Então você pediu, o universo atendeu. Usando a metáfora do fone, o fone já tá manifestado, né? O fone já foi manifestado na realidade. O fone já existe, certo? Tô usando a analogia do fone aqui porque eu perdi meu fone dentro de casa. E aí, tô trazendo pra matéria, né? Segundo passo da manifestação, já está atendido. Já está ali. Exatamente. Aí que entra, Isa. Já está ali, mas não na matéria? Não necessariamente. Ele está materializado. Não o fone, tá? O seu desejo. Fone também. Mas assim, vamos não usar esse termo de existe, mas não na matéria, porque isso traz um distanciamento do nosso desejo. Por quê? Porque energeticamente todas as linhas do tempo existem, todas as realidades existem, então o sim está na matéria, mas talvez não na nossa matéria. Entendeu?
Se existem infinitas realidades, tudo já está sempre resolvido, sempre feito, tudo já está sempre feito, então existe na matéria, só existe numa matéria que não está necessariamente aqui, na matéria onde eu consigo pegar ainda, mas já existe. Então, segundo passo, né? Atendido, feito, certo? O fone já existe, o fone está em algum lugar. Terceiro passo, entrar em permissão. Por que eu falo tanto de permissão? Por que eu falo tanto de receber? Porque você não faz nada. Você não faz nada. Você não esforça nada. Você não corre atrás de nada. Eu tenho um pavor de pessoas que falam isso. Correr atrás. Tenho pavor, me dá calafrio. Ai, me dá frio na espinha quando eu ouço alguém falar correr atrás. Porque isso só mostra a crença da pessoa do esforço, né? E por que eu falo tanto de manifestação sem esforço? Porque a manifestação não requer esforço. A manifestação é o estado natural do ser. A gente está manifestando o tempo inteiro. A gente é a manifestação pura. Nosso corpo aqui é a forma mais óbvia de manifestação. A gente se manifestou. Então, como que você vai falar como que você vai se alinhar energeticamente ao receber? Lembrando, frequência é efeito. Frequência não é causa. Então, pessoas da lei da atração às vezes trazem conceito errôneo falando que você precisa vibrar para atrair. Isso é incompleto, porque a vibração é consequência. A vibração é efeito. E o que é a causa? A crença. A crença sempre é a causa. A crença é o que faz a manifestação ser matéria, né? Ou melhor, a crença é o que faz o mental, o pensamento ser matéria. Primeira lei do hermetismo. Tudo é mental. Primeiro, mental. Segundo, matéria. E aí, eu vou trazer uma coisa que Bashar trouxe. Bashar, pra quem não sabe, gente, é o ser mais maravilhoso na minha percepção. E quem não conhece, precisa conhecer. B-A-S-H-A-R. Bashar. É uma consciência extraterrestre que fala sobre como a gente viver da melhor forma possível, tá? E aí ele fala, circumstances don't matter. Isso significa, circunstâncias não importam. Só que no inglês, matter de importar também é matter de matéria. E olha que sincrônico, como a etimologia das palavras trazem um significado real para elas, né? Matter de importar e matter de matéria. Ele fala, circunstâncias não importam porque não transformam em matéria. Ai, olha só que foda. Cara, quando ele falou isso, minha cabeça fez tipo... Circumstances don't matter. Por quê? As circunstâncias não criam matéria. O que cria matéria é o estado interno. Inner state matter. O estado interno cria matéria. A circunstância não. E quando a gente fala de circunstância, a gente também fala da realidade atual, né? A gente fala de circunstância, realidade atual. Então, quando a gente fala, por exemplo, não reaja à sua linha do tempo atual, não reaja à sua circunstância atual, é justamente porque quanto mais você reage, mais você cristaliza isso na matéria. Mais você tá dando permissão, foco, força, matéria, matter, importar. Quanto mais você olha pra sua realidade e se alinha e concorda com aquilo, com a escassez, com a falta, com o não amor, mais você matter, mais você transforma em matéria. Sério. Bom dia, Aline. Se a crença te bloquear o que você manifestou. Exatamente, é o que acontece, né, Isa? Porque a crença, ela vai ser negativa, constritiva, limitante, ou ela vai ser positiva e expansiva. Então, sempre pensa. 2 tipos de crença. 2 polaridades. Negativa, positiva. Negativa não é necessariamente ruim. Positiva não é necessariamente boa. Nesse sentido, a gente usa negativo e positivo como contrai, limita e expande, certo? Então, se a crença te bloquear,
é porque a crença está bloqueando o teu estado natural. O teu estado natural é abundância, permissão, receber, ser infinito. Lembra, todos nós somos seres infinitos. O que impede a gente de acessar a infinitude é justamente a crença, né? A crença limitante. Só que tem uma premissa que é meio que real. Até as crenças expansivas têm um nível de limitação. Por quê? Porque a gente está na matéria. Então, se, por exemplo, a gente não tivesse crença, a gente não estaria materializado. A gente seria simplesmente consciência, né? Quando a gente está desencarnado, por exemplo. Até o desencarnado tem crença, mas é uma crença... não é uma crença mental, né? Não é uma crença física. É uma crença etérea? Não sei que palavra usar. É complexo. Mas assim... toda crença, em algum nível, ela vai limitar um pouquinho, mesmo que ela seja puta expansiva, ela vai ser 99% expansiva, porque ainda vai ser uma crença, ainda vai ser uma programação. Então, uma metáfora que eu sempre gosto de usar: computadores. Computadores são programados, certo? Computadores têm um código, possuem códigos. O computador, ele só vai funcionar de acordo com o código que ele recebeu, né? Não tem como o computador fazer algo que ele tirou do cu. Não tem como o computador fazer algo aleatório que não está na programação dele. Então, a gente, nós, seres humanos, seres vivos no geral, menos plantas, tem uma programação neurobiológica, que são os códigos que escreveram, né? Que a gente permitiu com que fossem escritos ao longo da nossa vida. Principalmente em útero, principalmente, né, quando a gente decidiu encarnar como embriãozinho, a gente já tá captando, recebendo código. Crença. Principalmente depois que a gente nasce, do 0 aos 7 anos, é onde a gente faz o processo, primeiro processo, né, de individuação. Primeiro processo de se identificar como um ser, né, um ser individual. E aí a gente vai captando crença. Pai, mãe, principalmente, né, os cuidadores, escola, igreja, sociedade. A gente vai olhando, experienciando, observando e vai captando. Isso aqui parece verdade. Ok, escrevi o código. Isso aqui parece que não faz muito sentido. Ok, não escrevi o código. Então, as crenças são esses codiguinhos que a gente vai deixando lá no nosso inconsciente e a gente vai funcionar a partir dos códigos, como um computador funciona a partir dos códigos. Como um site funciona a partir do código que foi escrito nele, certo? Então, não existe pensamento que surgiu do além. Não existe emoção que surgiu do além. Não existe comportamento que surgiu do além. Existe crença que gera pensamento, que gera emoção, que gera comportamento. Tudo isso alinhado gera a tua identidade. Toda a tua identidade é formada pelo que tu acredita que tu é. Então, se tu é um ser infinito em essência, mas tu acredita que tu é um merda, que tu é um fudido, que tu é um pobre, é isso que tu vai ser. É isso que tu vai estar sendo, né? Não ser, porque tu é infinito. Mas, basicamente, as tuas definições sobre você criam a tua vida, a tua realidade, as tuas experiências. Então, quando a gente fala de frequência, aí é onde entra os conceitos meio, né, errados. Frequência é só o efeito da identidade. Não tem como você emanar uma frequência que não tem uma crença originando. A crença vai sempre ser a matriz da realidade. E aí que eu saí totalmente do tópico que eu tava falando. Mas é basicamente isso. Vocês entenderam? Tem alguma dúvida sobre isso? O quarto passo, né, o terceiro passo era entrar em recepção, em receptividade. Para receber, né, receber o seu desejo, se alinhar àquilo. Mas lembrando, a frequência é o efeito. Se você tem crenças de que você não merece, por exemplo, receber, você vai bloquear esse receber. Se você tem crença de que você precisa estar sempre doando para ser visto, para ser importante, para ser o coitado, né? O coitadinho que ganha as coisas porque é criança, porque
é frágil, você vai ter essas crenças que vão te colocar em situações em que você está sempre reforçando esse lugar do coitado, da vítima, entende? Então, os seus comportamentos, as suas experiências, as suas relações, tudo na sua vida vai vir a partir do que você acredita que é verdade. E a frequência, a assinatura energética que você tem, ela é uma consequência de quem você acredita que você é. Pensar que os hormônios colaboram com a piora psicológica também é uma crença. Eu amo essa pergunta, dudes. E sim. Inclusive, quando eu falei, né, antes que eu fiz farmácia, né? Quando eu tava estudando farmácia, eu tinha um negócio, um ranço principalmente da área da farmacologia voltada para psicotrópicos, né? Por quê? Porque os próprios, se você pesquisar isso, tá? Você pode pesquisar isso, não acredita em mim. Vai atrás da tua própria pesquisa. Mas não existe uma concordância mútua entre as escolas, né? Entre os cientistas, enfim, que todos eles concordam que um desequilíbrio hormonal causa depressão, por exemplo. Não existe uma concordância plena entre todos os cientistas que falam que o desequilíbrio o desequilíbrio hormonal, né, de neurotransmissor é o que causa a depressão. Muitos desses cientistas falam que a depressão é o que causa o desequilíbrio hormonal de neurotransmissor, serotonina, dopamina, noradrenalina, enfim. Então, sim, dudes, muito boa pergunta. Se você acredita que os seus hormônios estão em desequilíbrio, primeiro, porque, né? Meu hormônio caiu aqui do nada. E aí eu entrei em depressão? Por quê? Que crença que tá gerando o seu neurotransmissor cair? Primeiro, né? Tem uma crença por trás, sim. E aí, claro, não é que os hormônios não têm efeito sobre nós. Tem, porque a gente tá encarnado na matéria e a gente tem química, né? Química, física, processo bioquímico e, enfim, eu acho lindo. Mas os hormônios sim têm efeito sobre nós, só que a questão é, a gente controla. A gente, como consciência, a gente tem o poder de mandar nos hormônios. Não é o contrário, o hormônio não manda na gente. A gente manda no hormônio. A gente tem o poder de mandar no neurotransmissor. A gente tem o poder de mandar na célula. A gente tem o poder de materializar algo diferente justamente pela intenção e pela crença, né? Vou contar pra vocês um experimento. O experimento dos milkshakes. 10 anos atrás, mais ou menos, uma pesquisadora fez esse experimento. Ela colocou 2 grupos de pessoas tomando um milkshake X e outro grupo de pessoas tomando um milkshake Y. No primeiro milkshake, ela falou, esse milkshake tem, sei lá, 200 calorias, 100 e poucas calorias. E no segundo milkshake, ela falou, esse milkshake tem 600 calorias. No primeiro milkshake, a galera não se sentiu tão saciada, porque ele tinha menos calorias. Mediram os níveis de grelina no sangue das pessoas. Grelina é o hormônio de saciedade. Então, o hormônio de saciedade do primeiro grupo de milkshakes não subiu muito, porque, em tese, o milkshake não tinha muita caloria. No segundo grupo de milkshakes, que era mais calórico, em tese, o hormônio de grelina diminuiu mais. Ou melhor, saciedade, né? Então ele subiu mais, o hormônio de grelina subiu mais, porque as pessoas se sentiram mais saciadas, porque em tese tinha mais calorias. E o plot twist os 2 milkshakes eram iguais. E os 2 milkshakes tinham entre 300 calorias. Ou seja, a pessoa acreditou que ela estava tomando um milkshake menos calórico, o corpo dela respondeu com menos saciedade. Mind over matter. Mente sobre matéria. Mente controla o corpo. E aí, no segundo grupo de milkshakes, as pessoas se sentiram mais saciadas porque elas acreditavam. Perfeito, né, dudes? Pra tu ver como é a nossa experiência na Terra. Tudo que a gente acredita se torna matéria. Circumstances don't matter.
E aí a gente volta pro passo 5, né? Porque eu fui para outro assunto. O passo 5... Eu falei do passo 4? Não. O passo 4, então, na manifestação seria você se manter alinhado energeticamente ao seu desejo. Por quê? Porque não basta você pular na frequência de receber e aí logo sair. Ai, recebi um pouquinho... voltei pra escassez. Não. Por quê? Por quê? Se pergunte sempre por quê. O que em mim está gerando esse comportamento? O que em mim está gerando esse padrão de escassez? O que em mim... Que verdade eu estou comprando sobre mim que está fazendo que eu pense desse jeito? Qual é o benefício de acreditar nisso? O que eu perco sem isso? O que eu ganho com isso? São perguntas chaves que eu sempre faço na consultoria e nas terapias, por exemplo. Então, o quarto passo é você se manter alinhado energeticamente, não porque você espera um resultado, mas sim porque é prazeroso, né? A Abraham Hicks fala muito sobre isso. Por que você faz algo esperando algo, se você pode simplesmente só se sentir bem? Porque o objetivo de manifestar não é se sentir bem. O objetivo de manifestar não é se sentir feliz, empolgado, grato. Então, por que não sentir isso? Por que você precisa esperar algo acontecer para se sentir assim? Não é meio óbvio quando a gente fala? E aí o 5, passo 5, é abraçar o contraste. Permitir com que o contraste exista. Por quê? Porque tem coisas que a nossa mente superior sabe que são melhores pra gente, que talvez não é o momento de a gente receber agora, algo específico, e aí a nossa mente humana inferior, limitada, fica assim, não, mas eu quero agora, mas eu quero isso, mas eu quero aquilo. E aí você fecha para as oportunidades infinitas, você fecha as portas das possibilidades infinitas. Porque quando a sua mente inferior, pequena, limitada, ela quer uma coisa de um jeito só, ela só vê aquilo, que nem um cavalo com aquele negócio, né, tampando o olho. Fica assim, ó. Eu só quero se for assim. E aí as outras milhões de oportunidades lá atrás, assim, né, chupando o dedo. Então, assim, permita também que o contraste aconteça e que algumas coisas não materializem, porque não é o momento de elas materializarem. E aí entra uma crença que eu integrei que mudou minha vida, que é tudo sempre acontece pro meu benefício. E por que essa crença mudou minha vida? Porque mesmo que aconteça uma merda, eu fico feliz. Claro, às vezes não fico na hora, né? Às vezes fico meio, sei lá, por um dia e depois já fico, como pode melhorar? O que mais é possível? Quais são os presentes disponíveis aqui? E eu não tô falando isso porque, tá sempre acontecendo good vibes na minha vida. Não, tá? Acabei de passar por uma torre. Quem entende de torre sabe que não é fácil. Não é fácil. Acabei de passar por uma puta torre. O 2 de espadas, exato, Isa. O 2 de espadas é o que não quer ver. O que sabe que tem que ver e não quer ver. E eu passei pela torre justamente porque eu tava assim, ó. Eu sabia o que eu precisava fazer. Eu sabia o que eu precisava deixar pra trás. Eu sabia. Eu sempre tenho muita consciência. Às vezes é até, né? Mais um fardo do que uma... Tô brincando. Mas assim, eu sempre tenho muita consciência. Mas eu tava de teimosa. Aí eu tava assim, Hecate, me ajuda aqui a liberar isso, a fazer isso e tal. Aí a Hecate fez o quê? E mandou a porra da torre pra mim. E eu falei, tá bom. Não foi isso que eu pedi. Pra quem não sabe, gente, a torre é uma carta de tarô que fala sobre desconstruções intensas, abruptas, né? Quebra de ilusões. Você perde coisas, pessoas, situações. E eu perdi, entre aspas, não tô falando num sentido negativo, tá? Eu tô muito grata. Mas eu perdi amizades, pessoas da minha egrégora, eu perdi pessoas que eu confiava. Então eu entrei até numa identificação com ter sido traída, que hoje em dia eu não tô mais nessa energia, mas eu identifiquei que existia até feridas de traição, enfim, ocultas. Mas a torre era justamente o que eu tava requerendo. E eu tava pedindo, ativando arquétipo. Eu tava com Hecate, dragão, chave, não sei o que. Tudo arquétipo pra trazer mudança. E aí, como assim, né? Daí veio a torre. Claro que veio a torre. Foi necessário. E eu tô muito, muito grata agora que eu tô na estrela.
né? Depois da torre tem a estrela, então lembrem, nada é permanente, nada é fixo. E se tem uma torre é porque precisava ruir. Uma estrutura que não está condizendo com o que você escolhe viver, com a sua melhor versão, com a sua expansão, é uma estrutura que precisa ruir. Se você tá num trabalho, sei lá, um trabalho merda e você tá pedindo um trabalho melhor, você precisa estar disponível a passar pela torre. Se você tá num relacionamento merda e você quer um relacionamento melhor, você precisa estar disponível a passar pela torre. E é sobre isso que eu falo do receber de tudo. Receber de tudo é você baixar as barreiras para permitir com que a vida orquestre o que é melhor para você e não o que é melhor para sua cabecinha, o que é melhor para o seu ser infinito, o que é mais alinhado com o seu ser infinito, o que é mais alinhado com a sua consciência, o que é mais alinhado com a sua permissão. Entendem? Então, assim, como que a gente quer se tornar alguém que não está disposto a passar pelos desafios, pelos BOs? A gente vai passando por fases mesmo. Eu vejo a vida como um videogame. Eu literalmente vejo. A gente vai passando por fases. Até que a gente aprenda o que precisa ser aprendido naquela fase. Até que a gente vire um master daquela fase. E aí a gente vai pra próxima. Mas até a gente passar aquela fase, a gente precisa lidar com os desafios daquela fase. Então, gente, é muito simples, assim, como a gente hackeia a realidade. É porque a gente precisa, primeiramente, se lembrar que a gente não é o personagem que tá jogando. A gente é quem está literalmente com o controle na mão, né? A gente não é o personagem ali. O personagem a gente edita, a gente muda, a gente pode mudar a nossa aparência, a gente pode mudar nossas roupas, a classe, sei lá, se é um RPG, a gente tem esse poder. Mas quem está com o controle na mão é a sua consciência. Capite? Dúvidas, amores, sobre manifestação, sobre algo a mais? Logo eu estarei encerrando. E vou upar essa live no YouTube, porque ela foi muito, muito, muito grandiosa. E convido vocês a estarem aqui comigo todos os dias. Mais ou menos 9 horas eu abro live pra gente fazer puxão e pra gente ter esse bate-papo gostoso, tá bom? Gratidão, Isa, gratidão a todos que estão me assistindo. Aproveitem pra me seguir, aproveitem pra dar uma olhadinha nos meus vídeos. E caso queiram terapia, constelação, consultoria de manifestação, é só olhar o link da minha bio, tá? Tem tudo explicadinho lá. Para consultoria de manifestação, tô com poucas vagas, então se você escolhe manifestar alguma coisa, em 4 semanas comigo você vai manifestar, isso não tenho dúvida. Em 4 semanas eu ainda coloco mais tempo só pra, né, fechar um mês, porque eu gosto do número 4. Mas geralmente comigo manifestam já no segundo encontro, já mudou da água pro vinho. Gratidão por seguir. Então eu deixo vocês nessa manhã maravilhosa. Lembrem de intencionar um presente pro dia. No final do dia, vocês podem me mandar mensagem contando o que veio, o que vocês ganharam. Ou na live de amanhã vocês também podem me mandar, tá? Não sei se vocês pegaram o que eu falei, mas intencionem receber algo do universo hoje. Não necessariamente, pode ser específico ou pode deixar aberto. O importante é intencionar, confiar e soltar. Beleza? Um beijo no coração, até mais, até amanhã. Se cuidem e